Vamos ler a palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo 1, verso de número 35, ao verso de número 39. Diz a palavra do Senhor: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, deles e expulsando os demônios. Aleluia. E quando eu olho aqui para esse texto, eu vejo o perfil missionário de Jesus. E nós sabemos que Jesus é o nosso modelo missionário por excelência. Jesus tinha uma visão clara da sua missão. Ele veio ao mundo como nosso Senhor e Salvador para nos libertar do pecado. Diz a palavra de Deus que ele veio buscar e salvar o perdido, conforme Lucas, capítulo 19, verso 10. Ele veio, como ele mesmo disse, para que nós tenhamos vida e vida com abundância, como está em João, capítulo 10, verso 10. E por isso, se nós queremos ser missionários autênticos, nós devemos ser como Jesus. Jesus, ele disse aos discípulos que ele os enviava, assim como o Pai o havia enviado ao mundo, ele também os enviava. Isto é, nós temos a missão de continuar o trabalho de salvação e de libertação realizado e feito por Jesus. E quando nós olhamos para esse texto e vemos Jesus como nosso missionário modelo, e entendendo que cada um de nós é um missionário, eu aprendo aqui pelo menos 6 características do perfil missionário de Jesus, que eu quero compartilhar com vocês. Número 1, veja o verso de número 35, o texto diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto. Primeira característica, primeiro perfil missionário de Jesus. Jesus investiu toda a sua vida na missão que recebeu do Pai. Quando eu digo que Jesus investiu toda a sua vida, eu estou falando de energia, eu estou falando de saúde, eu estou falando de tempo, eu estou falando de recursos, eu estou falando de dons. Tudo que Jesus tinha, ele investiu na sua missão. É por isso que o texto diz que, tendo se levantado alta madrugada, saiu. Há um ditado que diz que quem quer se dar bem na vida, levanta cedo. E você pode olhar nos evangelhos que Jesus se levantava cedo, trabalhava o dia todo, e em alguns momentos nem tinha horário para dormir. Por quê? Porque a sua primazia, a sua prioridade,
era focar no reino, investimento no reino. Se nós somos missionários desta geração, nós também devemos ter o mesmo zelo de dedicação e de investimento que Jesus fez. A nossa vida tem que ser uma vida de investimento 100% no reino de Deus. Se você faz, faça bem feito. Se você está se dedicando, dedique-se com a alma. Se você está realizando algo para Deus, faça com todo o esmero possível. Há um texto em Marcos capítulo 3, verso 20 e o verso 21, queria que você lesse, falando sobre Jesus. Jesus era tão dedicado no ministério, que as pessoas não entendiam, começando pela sua própria família e pelos seus próprios parentes. Olha o que diz o texto. Então Jesus foi para casa, e outra vez se juntou uma multidão, de tal modo que nem podia o quê? Comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Jesus priorizou, Jesus investiu tanto na sua vida e no propósito de Deus, que as pessoas não entendiam o esforço, tamanho que ele estava fazendo. Sabe, queridos, será que alguém já teve a mesma impressão sobre nós? Vamos segurar o pastor Enaldo, porque parece que ele está doido, ele pirou por Jesus, tudo é obra, tudo é evangelização. Em Lucas capítulo 9, versos 57 e 62, Jesus dialoga com alguns discípulos que queriam segui-lo, que queriam trabalhar com ele mais de perto. E olha o que diz o texto: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está falando de sacrifício. A salvação, o perdão, o céu não nos custa nada, mas o discipulado e o investimento no reino de Deus custa toda a nossa vida. Há muitos que têm uma concepção de ser pastor, de púlpito, de alguém que anda com um carro do ano, a concepção de chamado, de ministério, de pregação, de um paletó reluzente, prateado. Às vezes a figura que alguém tem de ser proclamador do Evangelho de Cristo já é um sapatinho de Aladim, brilhoso, lustrado. E esse conceito está muito longe. Essa pandemia que está vindo, que está nos atravessando, ou nós estamos atravessando, alguém pergunta para mim: pastor, e a igreja? Como é que vai ficar a igreja? Tá, muita coisa vai acabar. E eu sempre digo, a igreja está fundamentada sobre o reino, está fundamentada, melhor, sobre Jesus, a pedra fundamental. E a Bíblia diz: veja bem o que você constrói sobre o fundamento, porque tudo aquilo que foi construído, que não é de Deus, ao longo dos tempos, cai, quebra, desaparece, mas a palavra de Deus permanece, e a igreja permanece. A outro disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra dura. Alguém acabou de morrer de Covid, alguém terminou de ter uma perda terrível.
E Jesus está dizendo: quer me seguir? Quer ser meu missionário? É hora de superar a perda. É hora de você olhar para mim e não olhar para a morte. Quanto tempo você vai curtir a morte? Eu sou o autor da vida, eu sou o presente, eu sou o futuro. Diz a palavra de Deus. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. O que você sente nessa frase? Um cheiro de enrolação, um cheiro de procrastinação. Nós estamos em 2021, eu já estou aqui há 7 anos em Marituba. Eu estou esperando muitos irmãos que estão dizendo há 7 anos passados que ainda não chegou a sua hora. E a cada convite para fazer o trabalho de Deus ainda estão orando, porque a maior desculpa furada diante de Deus é quando você vai orar para evangelizar, ainda vai orar para confirmar se é da vontade de Deus para você discipular. Procrastina. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, eu me criei na Assembleia de Deus, passei por todas as faixas etárias, estou com 53 anos, apesar de todas as minhas lutas e percalços e crises, mas eu quero dizer para vocês que eu tive a alegria de celebrar a Deus como criança, como adolescente, como jovem. Agora, entrando já na maturidade, daqui a 7 anos eu vou entrar na velhice, na melhor idade. Mas eu quero dizer para vocês que eu sempre disse para Deus: estou pronto, estou pronto, estou pronto, quero ir, usa-me, Senhor. Hoje não dá porque eu ainda não casei, hoje não dá porque eu estou desempregado, ou hoje não dá porque eu estou empregado, hoje não dá porque eu trabalho o dia todo, hoje não dá porque eu tenho muito filho, ou hoje não dá porque eu ainda não tenho filho, hoje não dá porque eu não ganho nada, não, hoje não dá porque eu ganho muito, tenho que administrar tudo que eu tenho. Mas o missionário de Deus é igual a Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para o lugar deserto para iniciar a obra. Não tem mais nada importante do que fazer aquilo que Deus mandou você fazer e realizar para Ele. Segundo lugar, segundo o perfil missionário de Jesus, Jesus estava sempre conectado à fonte da sua missão. E o texto diz, no verso 35, ele foi para o lugar deserto e ali orava. Qual é a fonte da sua missão? O que te motiva? O que te tira da cama? O que te dá força? O que alimenta os teus sonhos, os teus ideais? Pergunte para Jesus. Aqui Jesus é homem, ele é 100% Deus, mas aqui ele é humano, ele nasceu como criança, ele está realizando o seu ministério 100% como homem, enfrentando religiosos, enfrentando o governo romano, enfrentando toda e qualquer adversidade econômica. Mas o que tornava Jesus forte para realizar a sua missão não era a religião, não era a bajulação dos seus discípulos, não era uma palavra amiga, um tapinha amigo, não era um telefonema. O que fazia Jesus ser forte na sua missão? É que ele estava conectado com a fonte da sua missão. Qual era a fonte da missão de Jesus? O Pai. Então ele conversava com o Pai,
ele ouvia o Pai, ele era ensinado pelo Pai, ele tinha o conhecimento do Pai, ele obedecia ao Pai. Era o Pai que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele queria saber do Pai, ele queria agradar o Pai, ele vivia para o Pai. Ah, pastor, eu vou parar de pregar porque não gostaram do meu sermão. Pastor, não vou cantar mais no coral porque esqueceram da minha camiseta. Pastor, eu vou sair da igreja porque estou sendo atribulado. Atribulado na igreja, irmão. Pastor, estou entregando o templo porque ninguém na igreja gosta de mim. Você foi para lá para ter o ibope da congregação, ou você foi lá para estar conectado para cumprir a vontade do Pai? Por que Jesus orava sendo Deus? Porque ele era 100% homem, e como homem ele precisava depender 100% do Pai, ser direcionado pelo Pai, ouvir a orientação do Pai, de manhã, de tarde, de noite. Não importava o que o diabo dizia, o que as multidões diziam, só importava o Pai. João capítulo 14, verso 10 e 11, quando Filipe pergunta para Jesus: Senhor, para onde tu vais? Jesus diz: você não me conhece, Filipe, eu e o Pai somos um. Mas no meio desse diálogo, Jesus faz uma declaração impressionante. Verso 10, ele diz assim: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo. Olha, era Jesus, mas ele está dizendo: eu não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha o que Jesus diz: creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das obras que Ele faz através de mim. E aí completa dizendo: se vocês clamarem ao Pai em meu nome, se vocês dependerem do Pai, vocês farão obras maiores do que eu estou fazendo e realizando, porque eu vou para junto do Pai. Se você resmunga, não está dependendo do Pai. Se você murmura, não está dependendo do Pai. Se você está azedo, não está dependendo do Pai. Se você é uma pessoa ingrata, não está dependendo do Pai. Se você está com o coração cheio de amargura, raiz de amargura, azedo por dentro e por fora, você não depende do Pai. Você já esqueceu a quem você está servindo. Você já perdeu a noção do que você está realizando e fazendo. Eu vou me arriscar a falar um negócio aqui complicado, mas eu estou chateado com essa derrama de peninha a pastores na internet. Porque não sei quantos por cento de pastores estão se suicidando, não sei quanto por cento de pastores estão abatidos, não sei quanto por cento de pastores estão deprimidos, porque essas ovelhas não lhe amam, não lhe dão presente, não sei quantos por cento dos pastores não têm... E, diga uma coisa, quantos por cento dos médicos vivem assim? Quantos por cento dos advogados vivem assim? Quantos por cento dos contadores vivem assim? O pastor como profissional, ente terreno e humano, não se diferencia de qualquer outro profissional, não, carne e osso. Agora tem uma diferença entre um pastor e um vocacionado que exerce brilhantemente o seu papel aqui na terra. E ainda que cada pastor faça brilhantemente a sua vocação, tem que existir uma diferença entre ele e qualquer outro profissional. É que nós não estamos trabalhando por dinheiro, nós não estamos trabalhando por promoção pessoal, nós não estamos trabalhando para ganhar troféu, nós estamos trabalhando por causa do Pai.
Você pode estar morrendo, mas tem que estar alegre. Você pode estar sangrando por dentro, mas tem que estar alegre. E às vezes você está no jardim do Getsemane, querendo largar aquela igreja, querendo largar aquela missão, querendo largar aquele trabalho, querendo sair de lá. Mas você não sai, porque no final você vai orar e dizer: Pai, não faz a minha vontade, mas a tua vontade, porque eu sou teu missionário e eu não vou largar a cruz. Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele era filho de Deus, é filho de Deus, mas humanizado, era um homem igual eu e você. Então, para que ele cumprisse a missão, ele orava todo dia para que Deus o ungisse com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Diz o texto. Por quê? Porque Deus estava com ele. Levante as suas mãos e diga: Senhor, não deixa que o meu chamado e a minha vocação se desconecte da fonte de poder. Eu quero estar conectado em Ti. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Fraquinho, mas cheio do Espírito e poder, você vai realizar. Pequenino, mas cheio do Espírito Santo e poder, você vai derrotar Golias. Pequenino, mas cheio da unção e do poder, você vai confundir os sábios, ou vai confundir os cientistas, porque a presença de Deus estará na tua vida, realizando a obra do Pai. Terceiro perfil missionário de Jesus. Jesus compartilhou a missão com os seus discípulos. Verso 36 diz assim: procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Você já inicia o livro de Marcos, que é um livro bem estreitinho, bem pequeno, do capítulo 1, é o texto que nós estamos lendo. Você já leu o verso 35, no capítulo 1. Jesus está iniciando o seu ministério, mas ele não quer ficar sozinho. Ele não quer guardar para ele mesmo só a missão, o evangelho, o dom, o talento. Ele está no início, mas já no início, o que é que Jesus faz? Ele já tem Simão, ele já tem André, ele já está chamando o Mateus, ele já está chamando o Tiago, ele está chamando o Judas, ele está chamando o Judas Tadeu, ele está formando discípulos. Qual é o perfil missionário de Jesus? Não trabalha sozinho, ele se reproduz, ele compartilha, ele acredita que mesmo aqueles pecadores miseráveis, mas cheios da graça dele e de Deus, vão fazer obras maiores do que ele está fazendo. É a esses discípulos que Jesus fala em Mateus capítulo 28. Ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Escute uma coisa, queridos: aquele que não se reproduz, aquele que não gera discípulos, aquele que não gera liderança servidora, não tem o perfil missionário de Jesus. Aquele que diz: eu sei, eu posso, se eu não tiver o culto não acontece, se eu não estiver lá não tem coral, se eu não estiver lá não tem célula. Tem pessoas que têm o prazer de serem crentes mangueiras,
que embaixo deles não nasce nada. Eu fico triste com alguns dirigentes que passam 3 anos à frente de um templo, e quando me entrega o templo, eu vou lá ver, tem um monte de gente, mas é só ele sentado no púlpito, não tem auxiliares, não tem obreiros. Eu pergunto: quem vai te substituir? Não, pastor, mande de outro lugar, que aqui não tem, aqui ninguém presta. Hoje eu posso sair de Marituba. Hoje a minha dificuldade é indicar quem vai ser o meu sucessor, porque vocês sabem que tem gente preparada aqui para me substituir. Tem ou não tem? Quem você está gerando? Quem é o vice-líder da tua célula? Essa célula missionária vai morrer com você? Em todas as áreas da nossa vida. E você lidera pelo exemplo. Há uma regrinha muito simples de formar líderes, muito simples, que eu aprendi já faz muito tempo. Muito simples. Você pode aprender como reproduzir. Número 1, eu faço e você observa. Eu faço, você observa. Repita comigo: eu faço, você observa. Olha como o papai lava o carro. Fica olhando aí como é que o papai lava o carro. Fica olhando aí como é que o papai trata a mamãe. Fica olhando aí como é que o papai cuida dos seus irmãozinhos. Fica olhando aí como é que o papai cuida aqui dos negócios dele. Olha como é que o papai... O exemplo: eu faço e você observa. Veja como é que eu dirijo o culto. Observa como é que eu dirijo o culto. Eu faço, você observa. Eu canto e você observa. Veja como é que eu canto, como é que eu levanto a mão, como é que eu entro na hora em que o pastor chama, como é que eu canto, eu prego, eu faço e você observa. Segundo ponto: eu faço e você me ajuda. Eu faço e você me ajuda. Olha, já está compartilhando. Eu já saio do púlpito, o pastor André já prega, já compartilha comigo a mensagem, eu já fico ouvindo. Se ele engasga, eu entro, socorro, não deixa o menino morrer. Eu faço e você me ajuda. Eu remo com você, eu monto o motor com você. Eu faço e você me ajuda. Eu te ajudo na regência, na direção da célula. Eu vou com você no evangelismo pessoal. Eu vou com você lá no hospital, eu vou com você na penitenciária, eu estou junto. Eu faço e você me ajuda. Terceiro passo: você faz e eu te ajudo. Você vai fazer. Você vai fazer. Agora você que vai pregar. Agora você vai dirigir o culto, 7 horas, você vai chegar e vai dirigir. Mas pastor, não dou conta. Vai estar, eu vou estar aqui do teu lado. Você vai dirigir o culto. Você que vai ministrar o louvor hoje. É você que vai conduzir a evangelização na praça. Hoje a célula é contigo. Eu vou estar te ajudando. Faz de conta que eu não estou lá. Quarto lugar: você faz e eu estou só olhando. Quem já viu o pastor Enaldo sentado aí no meio dos bancos da igreja? Lá por trás, culto de adolescente, de jovem, não precisa de mim. Se não tivesse coordenador de adolescente, eu estaria aqui dirigindo reunião de adolescentes, reunião de jovens, reunião das mulheres. Mas tem congregação nossa, culto de mulheres. Um anjo dirigindo o culto das mulheres. Culto das mulheres. É o cara que está pregando lá, não tem mulher para pregar não. Culto da terceira idade. Não tem nenhum velhinho cantando, não tem nenhum velhinho pregando. E Abraão? Como é que Abraão fica nessa história com 75 anos de idade? Como é que fica Moisés com 80 anos dividindo o mar vermelho e fazendo a obra de Deus? Até na velhice darão frutos para Deus. Quem você gerou? O perfil missionário de Cristo
onde ele chegava, as pessoas melhoravam. As pessoas melhoravam. As pessoas tinham mais dignidade, tinham mais beleza, tinham mais inteligência. Quem está entendendo o que eu estou falando? Levante as mãos. Quarto lugar, quarto perfil missionário de Jesus. Jesus não deixou que nada lhe desviasse o foco da missão. Repita comigo: Jesus não deixou que nada lhe desviasse o foco da missão. Verso 37 diz assim: tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Aquilo mexeu com Jesus? Não. Jesus disse: não me importa o todos que me buscam, importa que eu tenha foco naquilo que eu vim para fazer. Eu não vim para agradar as pessoas, eu vim para realizar uma missão. Querido, escute uma coisa: você pode ser um talentoso, você pode ter dons, você pode ter chamada, você pode ter propósitos, pode ter poder, pode ter autoridade, mas se você perder o foco, se você perder o rumo, você perdeu a sua vida. Nem sempre dá para sair do atalho e retomar de novo. Se você ler no verso de número 38, parte B, olha o que diz o texto: a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Frequentemente Jesus falava para os seus discípulos e para a multidão qual era o seu propósito. Diz a Bíblia em alguns textos, próximo à morte de Jesus, que quem olhava para Jesus percebia no olhar dele que ele era uma pessoa que estava determinado a ir para morrer em Jerusalém. Quando você lê João capítulo 4, verso 35 a 34, diz assim: enquanto isso, seus discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Comida aqui é propósito. O que é que tira o sono? O que é que faz com que você pare, congele? O que é que faz com que você avance? É o seu propósito. O que é que faz com que você perca a fome? Cancele namoricos. Não é namoro verdadeiro e nem casamento, mas namoricos. Não aceite a porta do adultério, nem da corrupção. É o foco no teu propósito. Porque Satanás vai colocar pepitas de ouro na tua frente. Ele vai te colocar diante de tentações. Ah, queridos, vocês estão ouvindo a história de grandes homens de Deus, que fizeram tantas coisas para Deus, alguns conhecidos até internacionalmente, mas que no final do ministério se acabaram porque perderam o foco, propósito. Quando você lê João capítulo 6, verso 14 e 15, logo em seguida a multiplicação dos pães, olha o que está escrito. Depois que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, vocês já leram a conclusão final do que acontece? Verso 14 e 15 diz assim: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Está aí o nosso candidato, está aí o rei que vai enfrentar César.
Se ele numa sentada multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão, ele é a solução física para os nossos problemas de economia, de sociologia, de filosofia, de educação. Jesus é Rei! O que acontece? Então ele se retirou. Está aqui escrito. Ele não dialogou, ele não tentou convencê-los, ele se retirou, porque há momentos na tua vida que você não tem que brincar com a tentação, você tem que fugir de lá da tentação. Ele se retirou outra vez e foi fazer o quê? Sozinho para o monte orar. Pai, eu não estou dizendo que a vida política não é de Deus, mas eu estou dizendo que ela não é o propósito para um pastor chamado e para alguém que veio com o propósito de ganhar vidas para o reino de Deus. Qualquer pastor que queira fazer parte da vida política, largue o seu ministério e vai cuidar da vida política. É uma vida nobre, é um exercício político, de estadista, de qualquer outro lado. Jesus disse: ele foi conversar com o Pai. Número 5. Jesus realizou a sua missão com metas e estratégias eficazes. Leia o verso de número 38, por favor. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas. E no verso 39 diz o texto: foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles. Estratégia. Ele estava pregando para os judeus, as sinagogas no sábado se abriam para o ensino da palavra. Jesus ia nas sinagogas para ministrar a palavra para os judeus, assim como ele pregava nas montanhas, pregava à beira dos mares, ele ia nas sinagogas. Jesus, ele usa a estratégia correta, no tempo correto, no momento certo, para proclamar a palavra de Deus como missionário. Há muita gente que quer ganhar pessoas de uma geração usando estratégias para uma outra geração. E olha só, queridos, na nossa cidade, aqui em Marituba, e na área metropolitana, em Belém do Pará, nós temos várias, eu vou usar a linguagem tribo, mas não é a linguagem de tribo de índio, mas não é a linguagem de gueto, dentro da nossa própria cidade. Nós temos não só os ricos e os pobres, mas nós temos taxistas, nós temos advogados, nós temos juízes, nós temos, vamos dizendo aí, grupos sociais. Hein? Temos comerciantes, que mais? Um dia, no tempo central, o líder de adolescente disse para mim: pastor, venha pregar, é ali naquela, não sei o que dos povos, Memorial dos Povos. Ele organizou um evento com skatistas e disse: pastor, o senhor vai ter uma plateia de mais de 200 pessoas. Organizamos um evento com skatistas e eu convidei o senhor para pregar. O senhor vai pregar um trabalho que a gente já faz há alguns meses. E eu fui. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou falar a língua desse povo? Ele disse: pastor, não venha de paletó, não venha de gravata, venha de bermuda, coloque um tênis, uma camiseta e venha pregar. E eu cheguei, era 16 horas, o pessoal já estava suado,
e já tinham brincado, já tinham descido, subido aquelas estruturas que eles montaram, e eles estavam todos sentados, e ele passou a palavra para mim, e eu disse: Senhor, me dá sabedoria para falar. E eu procurei falar a linguagem mais simples que eu pude para aqueles jovens. Alguns jovens, adolescentes, outros não tão jovens, já de 30 anos, mas cabeludos e tal, daquele jeito. E naquela tarde, quase 40 jovens e adolescentes aceitaram a Jesus como Salvador. Cabelo comprido, com skate na mão. E quando no final eles vieram me abraçar, perguntaram: pastor, o senhor tem skate? O senhor vem para cá com a gente também? Porque eles faziam o movimento todo sábado, não sei como é que está hoje. Estratégia, lá é a sinagoga deles. E a igreja tem que falar a linguagem dessas tribos, desses povos. E nós estamos falando aqui da nossa realidade. Da nossa realidade. Por exemplo, aqui em Marituba nós temos os caminhoneiros que ficam parados aí nos postos de gasolina. E alguns deles sendo aliciados por prostitutas, longe de casa. Quem de nós vai se dispor a dar assistência, abrigo espiritual para esses homens? Apoio, amor, coragem. Quem está entendendo o que eu estou falando? As células missionárias que a igreja tem se disposto a fazer. Cada casa é uma igreja e cada crente é um missionário. Nós temos 110 templos, mas nós podemos ter várias igrejas, centenas de igrejas, milhares de igrejas, em cada rua, em cada condomínio. Você tenta entrar num condomínio desse, fechado, que tem a portaria, agora é digital, tem que ter identificação. Como é que entra nesses condomínios aqui em Marituba, com 700 apartamentos, 800 apartamentos? Como é que você vai pregar para essas pessoas que estão numa selva de pedra, que não vêm à igreja? Se nós tivermos a estratégia de plantarmos uma célula missionária lá dentro desse condomínio, um crente salvo em Jesus Cristo, que tenha lá o seu apartamento, e o seu apartamento será o lugar da graça, da presença e da manifestação da glória do Pai e da salvação no Senhor Jesus Cristo. Por último, perfil missionário de Jesus. Jesus venceu os poderes malignos para realizar a sua missão. O verso 39 diz assim: e expelindo os demônios. Queridos, nós vivemos uma batalha espiritual. Satanás, ele quer fechar as portas da igreja. Recentemente o Supremo Tribunal aprovou que a Bíblia não é mais obrigatória nas bibliotecas. E para ter Bíblia, vai ter que ter o livro de todas as religiões. E se o proprietário da escola, o diretor, achar conveniente colocar a Bíblia. A mesma decisão que foi tomada aqui no Brasil, semelhantemente foi tomada nos Estados Unidos. Só que com uma diferença. Aqui, o Supremo disse que as igrejas deveriam fechar porque eram focos de contaminação. O trem não é, o ônibus lotado não é, mas a igreja é. Sabe qual foi a decisão lá nos Estados Unidos? A mesma questão. O Supremo dos Estados Unidos definiu o seguinte: se ficar provado que os trens, os ônibus e os outros espaços públicos não transmitem a doença, então as igrejas não podem ser fechadas. Aí você diz: pastor, nós somos insanos de não proteger o povo? Claro que não, tanto
prova que seguimos as regras, obedecemos toda a lei. Nós só não fechamos a igreja, mas paramos os cultos, estamos voltando agora com 50%. Mas vou dizer uma coisa, irmãos: há um propósito do inferno de deter a marcha da igreja, de cancelar o nosso louvor e adoração a Deus. Mas Satanás, ele está perdendo a batalha, porque a igreja não é o púlpito, a igreja não é o prédio, a igreja não é o ar-condicionado, a igreja é onde você está. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E eu vou profetizar em nome do Senhor Jesus: será o maior avivamento da igreja, passando essa pandemia, ou ela não passando. Nós teremos o maior número de pessoas batizadas nas águas, de pessoas salvas, transformadas. Por quê? Porque Jesus disse: eu vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inferno, e nada vos fará dano algum. Se proteja, use o álcool gel, faça o isolamento social, faça tudo o que é recomendado. Mas eu vou profetizar para você: a tua vida está debaixo da soberania de Deus. Você só morre quando Deus quiser. Enquanto não se cumprir o propósito de Deus na tua vida, o diabo não te mata, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Deus vai parar a bala, Deus vai deter a faca, Deus vai recolher a foice, Deus vai deter o poder desse vírus, mas você não vai. Agora, se for a tua hora, pode te besuntar com álcool gel. Se chegar a tua hora, você vai. Eu já disse para a Thelma: eu não tenho medo. E é estranho o crente que tem medo de morrer. E você sabe qual é a maior obra do diabo? É o medo, é o pavor. E você sabe que até cientificamente é explicado que o medo produz certas substâncias no teu corpo que te enfraquece para resistir a esse vírus. Se você tiver medo, teu organismo produz vários tipos de substâncias que te tornam fraco diante dessas bactérias. Mas se você confiar no poder do nome do Senhor Jesus, o teu corpo reage. Então olha para o teu irmão que está do teu lado e diga: no amor de Deus não existe medo. Jesus disse para você não ter medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Você tem que temer é aquele que mata o corpo e ainda lança a tua alma no inferno. Se eu morrer, meu corpo vai ficar sepultado, mas a minha vida vai estar direto no trono do Pai, no céu, na glória com Deus. Qual é o perfil missionário de Jesus? Todo o poder do inferno está debaixo do poder dele. E eu quero que você pise aí no chão em nome do Senhor Jesus. Repita comigo 16, verso 20: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Profetiza aí na sua vida, diga: Satanás, em nome de Jesus, toda obra do inferno, todo poder do inferno, toda obra de Satanás contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus filhos, contra o meu cônjuge, toda obra de Satanás está debaixo do poder do nome do Senhor Jesus, está debaixo dos meus pés. Levante as suas mãos. Quem aqui quer ser missionário de Deus nesta última hora? Quem aqui quer dar o máximo para Deus na sua missão? Quem aqui quer estar conectado na sua fonte de poder? Quem aqui quer gerar discípulo para Deus? Diga assim: Deus, não me deixa perder o foco. Não me deixa perder o foco, Senhor. Não deixa que as propostas do mundo me atraiam. Nem dinheiro, nem riqueza, nem sexo, nem poder. Que nada me atraia. Eu quero realizar a tua missão, Senhor.
Diga: Deus, me dá estratégias, me dá estratégias, me dá sabedoria. E diga para Deus: Deus, me dá poder para pisar em todas as obras do inferno. Ai, irmão, estou sentindo uma unção tão grande de Deus aqui nesta noite. Deus tira o espírito de medo da tua vida. Você é um missionário de Deus. Você é um missionário de Jesus na sua casa, na sua família, na sua rua. No meio dessa pandemia, é o teu brilho, é o teu olhar, é o teu sorriso, é a paz do teu coração que vai ganhar multidões para Jesus, porque eles vão querer saber qual é a diferença que existe na tua alma para adorar e para louvar. Pai, em teu nome, eu oro por todos os que estão aqui nesta noite. Nós vamos cercar a tua mesa, Senhor. Nós vamos celebrar o pão e o vinho, Senhor. E ao comer do pão e do vinho, nós vamos nos identificar com o teu corpo e o teu sangue. E queremos declarar, Senhor, que a nossa vida só tem sentido se for para queimar para ti um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Senhor.